Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live da revista M, estudos sobre a morte, os mortos e o morrer. Hoje eu, Renata Machado e Andréia Vicente apresentaremos essa live também na companhia de Adriane Piovesan, que nos auxilia do backstage. O tema a ser discutido hoje é o cuidado em casa até o fim, dilemas da morte domiciliar. E para isso contamos com o ilustre convidado Daniel Lima Azevedo. Daniel Azevedo é médico especialista em geriatria, presidente da seção do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, membro da Câmara Técnica de Geriatria do Conselho Federal de Medicina, doutorando em saúde coletiva pela UFRJ e autor do livro O Melhor Lugar para Morrer, que inclusive conta com uma resenha publicada hoje na revista pela Edilane Gomes. Iniciaremos com a apresentação do nosso convidado e depois abriremos para perguntas que podem ser deixadas nos comentários ao longo da nossa transmissão. Passo, então, a palavra para Daniel. Renata Machado, que prazer estar hoje aqui com você e com a Andréia Vicente nessa transmissão da revista M. Essa revista é uma iniciativa muito importante aqui no Brasil para estimular as pessoas a discutirem esse assunto crucial, que é a morte no nosso dia a dia. Enfim, você me apresentou aí como o autor de um livro, O Melhor Lugar para Morrer, e esse livro, ele é fruto de uma pesquisa que eu fiz durante o mestrado pela UFRJ, com orientação da doutora Raquel Aizengart Menezes. Essa pesquisa, Renata, ela nasceu de uma inquietação minha muito grande. Eu sou médico geriatra, com 20 anos de formação já, e tenho prática no acompanhamento domiciliar de pessoas idosas que estão ao final da vida. Ao longo dessa minha prática, eu acompanhei inúmeros processos de morrer em casa, e eu ficava, sabe, um tanto perplexo ao abrir jornal ou abrir revista, ou mesmo ver matérias na TV, que colocavam, assim, com muita ênfase, que a boa morte acontecia no domicílio, e que morrer em casa é morrer cercado de amor, e certas matérias que tendiam, às vezes, para um sentimentalismo mesmo, sabe? Isso não traduzia, em absoluto, o que eu via na minha prática. Eu via, assim, um caleidoscópio de emoções, de situações, eu entendendo mesmo que eu entrasse assim, muito preparado para as situações, com certa frequência aconteciam coisas completamente fora do livro e que eram assim verdadeiras surpresas para mim. Eu aprendi muito com esses acompanhamentos. E justamente por não perceber esse cenário assim tão apaziguador que eu via divulgado na mídia, eu resolvi me debruçar, com a ajuda da professora Raquel, para estudar um pouco mais esse tema. Eu penso que falar sobre boa morte em domicílio tem que partir necessariamente de o que é uma boa morte, né? Esse é um conceito ocidental, contemporâneo, que exige uma série de pré-requisitos para que ela se produza, né? Então, a boa morte, ela não é dada, de certa maneira, ela é construída por todos os atores sociais que interagem nesse processo de acompanhamento da morte, né? do morrer. E uma condição primária para que a tal da boa morte se produza é haver uma comunicação franca entre as pessoas que estão interagindo. Então, o paciente precisa, dentro do possível, saber ou perceber que está morrendo, a família aceitar esse processo e os profissionais que se dedicam ao cuidado também poderem se comunicar de maneira aberta com essa pessoa doente. Outra palavra muito importante quando se pensa em boa morte contemporânea é a palavra autonomia. Autonomia está intimamente ligada à capacidade de autodeterminação. É a capacidade de escolher o que a gente quer no dia a dia.
Então, autonomia nesse cenário de fim de vida diz respeito, por exemplo, a escolher em que lugar a pessoa quer ficar, se em casa, se no hospital. Quem é que ela autoriza estar presente no acompanhamento desses momentos finais? Né? Que tipo de práticas vão acontecer no cenário da morte? Não é incomum, Renata, eu entrar para ver uma pessoa que está morrendo em casa e encontrar, assim, em torno da cama, por exemplo, um santinho, um São Judas Tadeu na mesinha de cabeceira, membros da família, assim, de mãos dadas, reunidos, fazendo algum tipo de prece espírita, e aí, de repente, me surpreendo com uma neta ou neto que entra, assim, sacudindo um incenso e dizendo que aquilo é uma prática budista para purificar o ambiente e permitir que a pessoa siga a sua viagem, sabe? Então, tem uma mistura muito curiosa de influências, de crenças, e elas precisam também ser reconhecidas e respeitadas, né? Eu diria que para que a boa morte aconteça, também é importante dar à pessoa que está morrendo a possibilidade de resolver as suas pendências, de qualquer ordem que sejam essas pendências. Podem ser de ordem emocional, né? Por exemplo, uma filha que tem coisas que precisam ser ditas para o seu pai que está morrendo, né? Ou então uma mãe ou uma avó que tem que pedir perdão ou mesmo confessar um segredo de família para os demais antes de conseguir morrer. Então, essa resolução de pendências também faz parte desse conceito da boa morte, assim como o encaminhamento de questões práticas, né? De ordem de testamento e outros, a delegação, né? de bens e posses dessa pessoa. Em resumo, assim, a boa morte, de novo, ela é construída. E para quem tiver interesse em explorar mais esse conceito, eu não tenho aqui como recomendar outro livro que não Em Busca da Boa Morte, da professora Raquel Aizengart Menezes, que é um livro primoroso. Para ser franco aqui com vocês, da revista M, assim que o meu livro chegou, foi para mim assim um motivo de muito orgulho, claro, né? Acho que é indizível a sensação de você receber um caixote da editora com exemplares do seu livro, mas assim que chegou eu fiz questão de tirar o exemplar que eu queria guardar para mim e colocar na prateleira bem coladinho lá do Em Busca da Boa Morte, porque a professora Raquel é uma referência e eu, quem sabe, se o livro ficasse pertinho do livro dela, ele poderia se tornar até melhor, né? Enfim, pensar, então, a morte em casa tem a ver com reconhecer o que é o conceito ocidental da boa morte, e então leva a gente para uma discussão da ordem do que se encontra aí no dia a dia, que foi o que eu encontrei na minha pesquisa, que está baseada, eu diria assim, em 3 grandes aspectos. O primeiro deles é o ambiente onde a morte vai acontecer. O segundo tem a ver com a gestão dos cuidados da pessoa doente. Finalmente, o evento, o momento da morte em si, né? Com relação ao ambiente, me cabe destacar, assim, em primeiro lugar, né, que muitas pessoas com quem eu tive contato nessa pesquisa, aliás, foram familiares assim, de pessoas que tinham morrido em casa, de extrema generosidade, assim, pessoas muito corajosas de terem conduzido esses processos em casa e de terem permitido compartilhar essas informações comigo. Então, muitas dessas pessoas tinham histórias congruentes, quando elas apontavam o hospital como um lugar frio. E elas diziam, por exemplo, meu pai esteve internado num hospital por um determinado problema de saúde, e ele, quando teve alta, me fez jurar que jamais voltaria para um hospital, que ele não queria ser internado de novo de jeito nenhum. Isso traz a gente para uma reflexão, né? Por que o hospital ele é percebido como um lugar tão frio? Existem uma série de justificativas para isso, mas nesse momento eu gostaria de destacar uma delas, que é o fato de que
de certa forma, ao entrar no hospital, a pessoa doente ela é despersonalizada. E existe um pesquisador chamado Ronald Frankenberg, que tem uma expressão que eu gosto muito, que é a inevitabilidade trágica da medicina. Então, ele diz, você entrou num hospital, a sua temporalidade está completamente rompida. Então, você está sujeito às rotinas do hospital, não interessa mais a tua hora de acordar, ou se você quer ou não quer um determinado procedimento naquele momento. Ele vai ser feito sim, porque a força do controle médico, principalmente, é muito grande. Então, talvez esse certo sentimento de perda do controle do que se passa seja assim, um grande motivador para que as famílias e as pessoas doentes escolham morrer em casa em vez de morrer no hospital. Mas tem um complicador aí. Presta bem atenção. Quando a pessoa fica em casa, será que ela é exatamente aquele lugar que nós estamos acostumados a associar à ideia de um lugar de conforto, um lugar acolhedor, o tal do lar? Né? Durante os processos de doença, a própria casa da pessoa doente vai sofrendo transformações. Elas podem ser, de início, pouco perceptíveis. Por exemplo, quando um profissional entra e diz que tem que tirar os tapetes, tem que tirar as mesinhas de centro, porque precisa ter mais espaço para aquela pessoa caminhar por conta própria, ou com um andador, ou mesmo porque precisa abrir assim, uma avenida para passar uma cadeira de rodas ou uma cadeira higiênica. Com o tempo, essas transformações vão se avolumando, sabe? E a gente encontra, entre outros cenários, uma pessoa que está assim, na sala da sua casa, deitada sobre uma cama hospitalar elétrica e cercada de cilindros de oxigênio. Nas paredes da sala estão pregadas assim, instruções de cada um dos profissionais da equipe. Por exemplo, tem ali a prescrição do médico, ao lado tem as orientações do fisioterapeuta. Quem sabe se a pessoa tem algum problema para engolir, tem ali também as orientações da fonoaudióloga para reduzir o risco de engasgo. Então, cabe também a pergunta, sabe? Que casa é essa? Uma casa que vai sendo tão transformada a ponto de a gente pensar que ela se torne quase que um braço do hospital travestido de casa da pessoa doente. Então, essas são observações importantes sobre o ambiente do cuidado, né? Sobre a questão da gestão dos cuidados, né? O que me ficou assim muito evidente foi um pensamento sobre quem assume os encargos da morte. E aí tem uma questão de gênero. Não sei se a professora Maria Luísa Heilborn está vendo essa transmissão nesse momento, mas se estiver, professora, saudações e obrigado por todos os apontamentos sobre o gênero que a senhora sempre me dá. Então, nessa questão do gênero, cabe reconhecer que é curioso, ainda parece haver assim, um reforço muito grande dos papéis que cabem à mulher, e que a gente vê na prática o cuidado da pessoa que está morrendo ser assumido por mulheres. E eu diria, um tanto escasso ter a participação aí de homens. Né? Inclusive, uma das famílias com quem eu conversei, foi até curioso que a filha se referiu a isso, dizendo, de fato, eu e minhas irmãs aqui cuidávamos em casa, e o meu irmão cuidava também, mas nas palavras, né, da filha, meu irmão é assim, meio mulherzinha, sabe? Ele tem um jeito diferente. Então, essa dicotomia entre os gêneros, ela fica muito marcada nesse cuidado da pessoa no final da vida. E quando a gente fala de cuidado, também precisa reconhecer uma constante tensão que se manifesta entre os atores sociais que estão envolvidos nesse processo.
sabe? Então, há que pensar na pessoa que está deitada na cama, no profissional médico, demais profissionais da saúde envolvidos, se tem algum cuidador da família também envolvido, se tem cuidadores contratados para isso. O tempo inteiro, essas pessoas podem entrar em conflito. Por exemplo, o médico pode dar recomendações com as quais a família não concorde, ou mesmo, vou dar um exemplo aqui do dia a dia, né, que é a fonoaudióloga diz, olha, não pode oferecer comida em tal consistência, mais rígida, porque a pessoa tem grande chance de engasgar. E numa situação assim do dia a dia, o filho ou a filha oferece um tablete de chocolate, que é cortado assim nos cubinhos, né, para a pessoa poder ter o prazer de sentir ali o gosto do chocolate, né? E aí depois corre o risco de esse familiar receber aí algum tipo de advertência de outros profissionais, porque transgrediu a norma com relação aos alimentos que tinham que deveriam ser ofertados, né? Então, as tensões são constantes. Não é por ficar em casa que essas tensões não vão acontecer, não. Elas são muito frequentes e, às vezes, até se agudizam nesse ambiente da casa, né? Acho que a reflexão mais apropriada nesse sentido seria com relação ao fato de que a medicina se apoderou da morte e pretende, sim, ditar uma espécie de cartilha de como a pessoa deve morrer, ainda que ela esteja em casa, onde supostamente seria o seu território, né? Vale pontuar também a perda da privacidade que acontece em casa, com a circulação de cuidadoras, por exemplo, nesse ambiente, né? E, às vezes, a presença dessas cuidadoras cria também um certo desconforto. Imagina você, Renata, que se estivesse no final da vida e, de repente, a tua casa, né, o teu ambiente fosse invadido por uma série de pessoas com quem você não tem qualquer vínculo, que estão ali para cuidar de você, e ainda assim podem ser, quem sabe, contratadas por uma empresa, e você não vai ter muito controle sobre quem vai estar ou não vai estar em determinado dia. Pode ser que uma delas, com quem você se dá muito bem, aquele dia em que você contava com ela, precisou faltar porque teve algum problema com o filho. E aí a empresa te manda uma pessoa estranha, que não te conhece, não sabe do que você gosta ou como você quer ser tratada, né? Então, existe aí um agravante dessa morte em casa, assim como a questão da grande sobrecarga para as famílias. E aqui eu me permito, enquanto médico geriatra, colocar para vocês que as trajetórias da maioria das doenças que acometem as pessoas idosas ao final da vida são trajetórias, por vezes, duras, e que podem se estender por muitos anos até. Então, a expectativa, por exemplo, do cuidado de uma pessoa com um quadro de declínio cognitivo e que desenvolva uma demência é de, certamente, alguns anos, aí, né, se for pelas causas mais habituais de demência, como a demência de Alzheimer ou a demência vascular. Então, o que dizer de uma família que é instada a cuidar durante esse longo período de uma pessoa que está muito doente, né? Então, acho que a gente precisa pensar também na sobrecarga que a família pode sofrer. E, finalmente, com relação ao próprio evento da morte, me cabe dizer a vocês, antes de mais nada, né, antes da morte física, existe a morte social, que foi proposta pelo David Sudlow, né? O que significa isso? Isso é um conceito muito, muito interessante para mim, descobri me preparando para essa pesquisa. A morte social acontece quando a pessoa deixa de ser relevante para os outros que a cercam, né? Ela deixa de representar um determinado papel social e as outras pessoas se afastam dela. Ora, na trajetória de muitas doenças, por exemplo, as doenças neurológicas, como a doença de Parkinson, ou a esclerose lateral amiotrófica, ou a própria demência,
essa morte social, ela pode preceder a morte física em muitos anos. Então, né, é um longo processo de morrer social que acontece antes da morte física. E, certamente, esse processo se dá às custas também de tensões e de sobrecargas para a pessoa doente e para aqueles que a cercam. No momento em que a morte em si acontece, aí vem talvez uma das maiores encrencas que a gente precisa reconhecer com relação à morte em casa. Essa encrenca se chama o fornecimento do documento chamado Declaração de Óbito. Renata, não existe nenhuma pessoa no Brasil que vai ser sepultada ou cremada se ela não receber esse documento, né? O óbito precisa ser constatado e registrado numa declaração de óbito. Ora, não é ainda rotina aqui no Brasil, no serviço público, que as pessoas tenham um acesso facilitado a qualquer momento a um médico que possa ir até a casa no momento do falecimento e fornecer esse documento. Então, isso pode criar situações, às vezes, de grande angústia ou mesmo de constrangimento para as famílias. Vivi uma situação muito marcante em que me pareceu ocorrer uma violência social, quando a pessoa estava morta em casa e a família não conseguiu a declaração de óbito, foi praticamente abandonada num cenário assim em que não tinha referências e, felizmente, conseguiu um contato com um médico que forneceu essa declaração de óbito, o que, nas palavras da filha, foi o que conferiu dignidade ao processo final daquela pessoa. E, finalmente, sobre a questão de morrer em casa, o que eu vi, assim, foi uma repercussão, eu diria, positiva sobre as famílias que acompanharam esse processo de morrer. Algumas apontaram, assim, momentos difíceis, momentos em que elas não tinham alguém para ligar e que pudesse se responsabilizar por aquele cuidado e que dissesse, olha, faz esse remédio ou aquele, ou toma tal medida. Mas, ainda assim, isso me chamou muita atenção. Mesmo com as dificuldades que essas famílias passaram, a maioria delas apontava que valeu a pena ter passado por esse processo e que os próprios filhos diziam, quando chegar a minha vez, eu também espero morrer em casa. Então, a título de conclusão aqui dessas minhas palavras, eu diria para vocês que ficar em casa... Aliás, eu não sei nem se é uma conclusão, talvez sejam, assim, reflexões finais, sabe? Porque concluir algo sobre esse assunto tão denso e complexo, acho que seja bem difícil. Mas, então, ficar em casa tem prós e contras, assim como ir para o hospital também tem prós e contras. Diria, assim, que se você fica em casa, pode haver um maior respeito às suas rotinas, à sua temporalidade enquanto paciente, né? Enquanto que, por outro lado, seja em casa ou no hospital, vai haver algum tipo de perda da sua privacidade, né? Em casa, quem sabe você possa ficar mais próximo da sua família. Mas a que custo para essa família? Será que as famílias estão mesmo preparadas para acompanhar esse processo de morrer? Para acompanhar e assumir os encargos da morte? Então, isso é uma outra coisa que ainda me coloca muito para pensar. E, finalmente, né, você pode estar naquele ambiente que você considera o ambiente mais acolhedor, que é o ambiente da casa. Mas será que em casa você vai ter acesso aos medicamentos essenciais para controle daqueles sintomas que vão te causar desconforto no processo de morrer? Não dá para pensar no início do século XXI, uma pessoa morrendo em casa com desconforto que pudesse ser amenizado por algum medicamento e não ter acesso a esse medicamento. Isso me parece muito grave. Então, essa decisão de ficar em casa, para mim, ela é sempre definida por duas grandes palavras. Uma delas é barganha. Você abre mão de algumas coisas
para receber outras, quem sabe. E a outra palavra essencial chama-se planejamento. Não dá para pensar o morrer em casa se não houver um planejamento e uma antecipação. Isso é o que eu tinha para dizer por enquanto. Oi, Daniel. Obrigada pela apresentação. Muito bom esse cenário bem completo e didático que você nos apresentou. Eu vou sair um pouquinho do roteiro, do meu planejamento, porque a Adriane colocou uma pergunta, a Adriane Piovesan, uma pergunta sobre a sua pesquisa, de um dado que eu também senti falta na sua apresentação. Então, antes da gente ir para o debate em si, ela pergunta quem morre mais em casa no Brasil, na sua pesquisa, né? Pobre ou rico? Né? Quem foi a classe, né, que você pesquisou? Então, Renata, eu tive um recorte misto, né, que é coerente com a minha atuação profissional hoje em dia. Eu desempenho algumas funções na rede pública e também tenho uma atuação na rede particular. Eu ousaria dizer a vocês, né, que, embora eu não tenha pesquisado esse aspecto em profundidade, eu não levei isso em consideração, morrer em casa requer recursos, sabe? A pessoa precisa estar disposta a pagar, por exemplo, por uma equipe de cuidadores, por profissionais técnicos de enfermagem com expertise no uso da via subcutânea para controle de sintomas ao final da vida. Lembrando, né, que a pessoa doente geralmente perde a capacidade de engolir medicamentos, e aí você, se precisar dar algum remédio para ela, tem que ser injetável. E a melhor via para fazer isso nesse cenário é a via subcutânea. Então, precisa ter ali uma equipe treinada para fazer essa aplicação. Além disso, arcar com honorários dos profissionais da saúde que estejam envolvidos também, e quem sabe, arcar com o custo de todo esse instrumental que o morrer em casa pode vir a requerer, como, por exemplo, a cama elétrica, como, se for o caso, algum tipo de suporte de oxigênio, todo, né, o uso das fraldas geriátricas na minha população, que é mandatório nesse cenário, né? Então, ousaria dizer para vocês, embora sem dados concretos, que eu percebo que tem aí um viés, sim, de classe social. Talvez seja, eu diria, menos difícil, porque nunca é fácil, mas talvez seja menos difícil para a pessoa com mais recursos conduzir esse processo em casa. E que a rede pública ainda esteja em uma estruturação desse tipo de assistência para tentar atingir aquilo que se considera ideal, que tem a ver com aquilo que eu disse a vocês, do planejamento e da possibilidade de, a qualquer momento, 24 horas por dia, a pessoa que esteja acompanhando lá o processo de morrer possa passar a mão, pegar um telefone e entrar em contato com algum profissional que vai lhe dar a recomendação essencial para manter a pessoa que está morrendo confortável. Daniel, agradecendo já inicialmente as tuas colocações, uma fala muito interessante, também muito cuidadosa, assim, né, com esse momento, que é um momento tão difícil, né, que é o momento da perda das pessoas queridas, né, em casa, né, nesse cenário de acolhimento familiar, né, muito complicado. Então, esse assunto exige mesmo, né, esse cuidado e essa delicadeza, né, de trato que você está apresentando aqui para a gente. Então, eu já quero inicialmente apontar, né, esse dado, assim, da tua apresentação, que é essencial, né? A gente tem algumas perguntas, né? Então, eu queria fazer uma, ou duas, na verdade, que a Cláudia Rodrigues colocou aqui no nosso chat, né? É que se você lidou com situações em que familiares ou doentes pediram para ir para o hospital, né? Estavam em casa e pediram para ir para o hospital.
E que tipo de família mais fez essa opção? Se foram famílias grandes, pequenas, ou se foi apenas um casal, enfim, esse contexto. Essa é uma ótima pergunta e eu agradeço a Cláudia Rodrigues por quem tem um grande carinho por me dar essa oportunidade aqui, né? Olha, isso é uma outra encrenca em potencial, né? Eu gosto de, ao conversar sobre esse assunto, sempre eu procuro travar assim, um certo contrato com a família de dizer, olha, a gente pode tentar a condução em casa, mas se surgir algum cenário em que a gente precise converter isso para um ambiente hospitalar, vamos deixar essa possibilidade em aberto? Não é comum acontecer isso não, viu, Cláudia? Até porque para que a morte aconteça em casa, em geral, já existiu um processo de elaboração que tem a ver com aquela questão do conceito da boa morte, né? Então, o que eu costumo ver é que quando a família te liga para te propor esse acompanhamento em casa até o final, em geral já existe, sabe, quase que um combinado entre essas pessoas envolvidas. Então, eu mesmo não me lembro, nesse momento, de ter precisado converter para o hospital algum processo que eu comecei a conduzir em casa. Mas isso não quer dizer que não surjam conflitos. Um deles, assim, clássico, eu diria até, é da família grande, como você colocou aí na pergunta, e que tem um ou outro membro que mora fora do cenário em que a pessoa está sendo cuidada. Então, essa pessoa chega de última hora, né, veio de outro estado, veio de Portugal, mora nos Estados Unidos, e aí quando ela cai de paraquedas ali naquele cenário, ela pode ficar talvez muito mobilizada, muito emocionada com o que está havendo e trazer contestações, inclusive, por que não levou para o hospital? Está na hora de levar para o hospital, a gente tem que levar para o hospital. Isso vai exigir dos profissionais envolvidos muito jogo de cintura e uma boa capacidade de comunicação para poder renegociar o contrato com a família. Vou colocar mais uma pergunta deixada nos comentários, Daniel, pela Raquel Ezengar. Ela coloca uma pergunta que é uma ótima pergunta, eu confesso que eu também sempre me faço e acho que eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para você, médico, geriatra, com tamanha sensibilidade para lidar com o tema, né? Então, faço da curiosidade dela a minha também. Ela pergunta o que seria um preparo das famílias para a morte da pessoa querida. Como podemos pensar em preparo? Essa é uma pergunta abrangente. Agradeço a professora Raquel por essa contribuição, né? Eu penso que esse preparo ele tenha vários caminhos possíveis, né? Um deles é explicar para a família como acontece esse processo de morrer, do ponto de vista fisiológico mesmo, do ponto de vista corporal. Que alterações vão se produzir nesse corpo, geralmente já tão depauperado, né? Semana passada eu cuidei de uma senhora muito, muito idosa, mais de 90 anos, e estava pesando cerca de 40 quilos. A caixa torácica toda visível, né? Então, acho que uma vez que a morte ela se afastou desse ambiente domiciliar ao longo dos últimos poucos séculos, né? E a familiaridade que os membros da família tinham com o processo de morrer, ela se perdeu. Hoje em dia, a morte acontece, não raro, dentro do hospital e, ainda assim, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, ninguém mais tem essa experiência, essa vivência de acompanhar um ente querido que está morrendo. Então, penso que seja muito importante, e da competência dos profissionais que fazem esse acompanhamento, explicar o que é que se deve esperar. Por exemplo, que a pessoa
tende a dormir cada vez mais tempo, né, e que isso não cause estranheza, que o corpo vai produzir menos urina a cada dia, até o momento em que aquela pessoa vai parar de urinar, que ela não vai ter mais condições de engolir, que a pele vai mudar de cor, né? Isso faz parte assim, das últimas horas de vida, né? Que a respiração também pode se alterar e que, se houver a percepção de que a pessoa está com desconforto respiratório, existe um medicamento muito útil para controle desse desconforto, que é a morfina. Então, essas são algumas das estratégias que a gente pode usar para ajudar a família a se preparar, né? E existe uma cartilha feita no Canadá, que foi traduzida e adaptada para uso aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu tive a honra de participar desse processo há alguns anos, e ela está disponível para download online, né, se chama Quando um Ente Querido Está Morrendo. E eu acredito que ali tenham informações valiosas para a orientação da família. A gente está recebendo várias perguntas aqui, né? Perguntas muito interessantes, né? Então, tem uma pergunta aqui da Cláudia Burlá, né? Que ela está te pedindo para fazer um comentário sobre o caso, assim, bem diferente desse que você está colocando para a gente, né? No caso da negação dos familiares em perceber que o ente querido está morrendo, né? Mesmo que para o médico esteja evidente, né? Para os familiares, às vezes, pode ser muito difícil, né? Perceber ou mesmo aceitar, né? Essa proximidade da morte, né? Ela pede que você faça um comentário sobre isso, né? E aí eu quero emendar também, porque a gente tem uma outra pergunta aqui da Maria Luísa Euborne, né? Que você também citou quando você estava falando, né? Ela está aqui te assistindo, inclusive disse que viu o seu comentário sobre os apontamentos dela, né? Eu estou perdido agora eu estou perdido. E ela está perguntando se você se deparou com casos de morte social decorrentes do Parkinson, da ELA ou da demência, né? Então, são duas perguntas, eu acho que você pode fazer um bloquinho. Ok, eu agradeço a participação da doutora Cláudia Burlá, que, assim como eu, é geriatra, minha professora, e também participou da tradução desse documento canadense. Volto a convidar vocês a baixarem aí, chama-se Quando um Ente Querido Está Morrendo. Então, essa situação de negação dos familiares, ela está apoiada em uma série de justificativas, e eu gostaria de dizer, Andréa, que isso, lidar com a morte em casa, é sempre um processo, sabe? Eu vejo, assim, às vezes, profissionais um pouco frustrados, porque dizem assim, poxa, mas eu já falei para a família que o fulano está morrendo, né? E a família não entende. Olha só, não existe epifania nesse cenário. Não existe, esquece. Os céus não vão se abrir, os anjos vão descer com trombeta e vão dizer para aquela família que a morte está próxima. Isso não acontece. É um processo de elaboração em que são importantes, assim, conversas continuadas, repetidas, né? Dar tempo para a família elaborar aquela informação. E isso precisa ser feito, como a Renata apontou, com delicadeza, com sensibilidade. Existe uma professora paulista, que me é muito cara, a Maria Goretti Maciel, uma autoridade brasileira no quesito aí dessa condução de processo de morrer, e a Goretti coloca que a verdade é como um remédio. A verdade tem dose para ser oferecida, tem que respeitar a velocidade de cada família, e ela tem hora de ser falada também, né? Mas eu também penso, Andréa, que o profissional médico, eu estou falando aqui do lugar que eu ocupo, né, ele possa, sim, se valer de uma ajuda muito valiosa de profissionais da saúde mental no auxílio, né, da condução e da elaboração de algumas questões pela família, principalmente nesse cenário de negação. Passando agora para outra pergunta, né,
de fato, essas doenças neurológicas todas, né, que foram apontadas aí, as demências, a esclerose lateral, também a esclerose múltipla, a própria doença de Parkinson, são doenças que são muito marcantes e comprometem demais a vida das pessoas, né? Então, existe aí uma interferência na cognição, a maioria dessas doenças, né? Inclusive na esclerose lateral amiotrófica, há um certo senso comum que diz que né, esclerose lateral amiotrófica, a pessoa tem um acometimento motor, mas permanece lúcida até o final da vida. Isso não é verdade. Esclerose lateral tem uma correlação muito forte com um tipo especial de demência, e então, pelo menos 50% das pessoas com esclerose lateral têm um grave prejuízo cognitivo no final da vida. E a doença de Parkinson também cursa com quadros de demência. Enfim, em todas elas, conforme a doença progride, existe um comprometimento da função motora, existe um comprometimento da capacidade decisória da pessoa, e isso pode se traduzir, sim, na morte social daquela pessoa. E eu volto a dizer, essa morte social ela pode acontecer anos antes da morte física. Daniel, aproveitando um pouco aqui a linha, né? Estamos falando de demência, né? Doenças que... bom, morte social, né? Uma pesquisadora desse tema. Uma coisa de... vou aproveitar a pergunta da Poliana Loureiro, que pergunta assim, a opção de morrer em casa costuma ser compartilhada? É mais um desejo maior da família ou do paciente? Você tem alguma observação quanto a isso? Ótima pergunta, Poliana. E eu diria para você que eu tenho uma certa perplexidade com relação a esse assunto que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Não raro, a pessoa doente, em algum momento, expressou para a família que gostaria de morrer em casa. Por exemplo, porque naquela história que eu contei, né? O hospital é um lugar frio, eu não quero ser internado nunca mais. Agora, vejam só que curioso, né? Nós estamos falando de muitas doenças que interferem com a capacidade de tomar decisões e de expressão da pessoa. Então, o que eu percebo nesses processos de morrer é que a capacidade de dizer o que a pessoa quer ou não, ela com muita frequência ela é perdida. E aí a gente acaba conduzindo em casa com base numa opinião que a pessoa manifestou há tempos. E a gente já não tem mais como acessá-la até para perguntar, olha, é isso mesmo? Esse é o ambiente em que você quer ficar? Mas, em resposta à pergunta da Poliana, na prática, o que se vê, sim, é que quando uma pessoa colocou para os seus familiares que gostaria de morrer em casa, eles costumam sustentar essa vontade, e aí tem assim um grande movimento familiar até de dizer e reafirmar que, olha, mas mamãe sempre dizia que queria morrer em casa, né? Então, me parece que também isso seja parte desse processo de elaboração da morte em casa pela família, né? Tem uma pergunta aqui, bastante interessante, da Maria Elísia Borges, né? Que eu acho que tem, assim, uma certa relação com aquilo que você falou quando você estava fazendo a sua apresentação, sobre essa questão da casa, né? Como um lugar escolhido para morrer. Mas que casa é essa, né? Uma casa que, de repente, fica cheia de aparelhos, né? Enfim, que fica cheia de recomendações médicas, cheia de pessoas estranhas, né? É uma casa completamente diferente daquela ideia da casa, do lar cotidiano que as pessoas têm, né? Essa casa que trabalha com
com essa pessoa doente, né? E assim, mas tem a ver, claro, né, como você mesmo mostrou, uma certa relação de afetividade, de trajetória de vida, de conhecimento, as pessoas que compartilham. É uma demanda familiar, né? Mas aí a Maria Elísia Borges aqui está perguntando se você tem algum exemplo de pesquisa, por exemplo, em casa de repouso, né? Que esses lugares cada vez mais recebem idosos debilitados e muitas vezes pessoas que estão morrendo, né? Então, talvez, se você tem alguma experiência, se você tem alguma leitura nesse sentido, né, das casas de repouso. Maria Elisa, obrigado pela tua pergunta, e me parece que você endereçou a pergunta para a pessoa certa, porque não só as casas de repouso, ou instituições asilares, ou como reza a cartilha atualmente, instituições de longa permanência para idosos, não só elas são o objeto do meu doutorado atualmente, como eu tenho, sim, 15 anos de experiência em trabalho em algumas instituições para idosos aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho inquietações também com relação a esse assunto, sabe? Uma delas é o quão casa essas instituições representam para essas pessoas, né? Será que realmente são a casa delas? A gente pode dizer, mas elas moram lá, às vezes, por meses ou por anos. Mas é impossível não reconhecer nessas instituições, o nome mesmo já diz, o que o Goffman chamava de instituições totais, né? Então, tem também ali rotinas, tem ordens que precisam ser seguidas. Aliás, tem um livro bem gozado aí de um escritor chamado Hendrik Groen, que é um pseudônimo, mas se chama Tentativas de Fazer Algo da Vida, em que um grupo de pessoas idosas, ele aliás, se apresenta no início, diz que tem 83 anos e um quarto. Então, um grupo de pessoas idosas que moram numa longa permanência na Holanda começam a transgredir algumas normas da instituição. Por exemplo, ficar até mais tarde no salão de jogos, conversando, combinando saídas da instituição, e isso desagrada profundamente a administração, que começa a proibir esse tipo de reunião e por aí vai. Então, voltando assim para o que você colocou, né, eu acredito que seja possível, sim, conduzir um processo de morrer numa instituição de longa permanência, Maria Elisa. Agora, vai ser, de novo, preciso barganhar isso e combinar isso muito bem com a família daquela pessoa doente, com a própria pessoa doente, se ela tiver capacidade de se comunicar com a equipe. Vai ser fundamental ter alguém sempre alcançável para dar orientações em tempo real nessa condução desse processo, um profissional que forneça a declaração de óbito, né? Tudo isso é essencial. E eu terminaria essa minha resposta dizendo para você o seguinte: eu tenho, sim, uma convicção que os profissionais que trabalham em instituições de longa permanência, eles precisam se capacitar para dar conta dessa tarefa. Isso é um compromisso ético que esses profissionais têm com os seus pacientes até o final da vida. Então, na minha cabeça, não faz sentido, não deixa de ser uma violência com a pessoa idosa, ela ter vivido por anos num lugar, ser conhecida naquele lugar, as pessoas reconhecerem os seus hábitos, saberem do que ela gosta, o que ela quer comer, e justamente no processo final da vida, no momento em que ela já está mais vulnerada por uma doença, ela ser, assim, às vezes, sumariamente encaminhada para um outro lugar, onde não a conhecem, não sabem que doença ela tem, e ela pode ser, por exemplo, num hospital, submetida a tratamentos que não gostaria de receber. Então, eu sou, assim, um advogado da ideia de que os profissionais que trabalham em longa permanência, eles têm que saber conduzir um processo de morrer, para possibilitar isso sempre que for do interesse da pessoa doente, do melhor interesse da família, e que houver o cenário apropriado para essa condução. Muito bem. Daniel, tem na verdade, um comentário que eu queria fazer dele uma reflexão, né? Não sei se uma pergunta em si, mas uma reflexão. O Fernando Henrique Marques Brito
conta que ele acompanhou uma família semana passada que estava se despedindo de sua matriarca centenária. Ele diz, né, não é um momento fácil, mas é uma escolha estar ao lado dos seus, ainda mais nesse momento de pandemia, em que não se pode estar nos hospitais. E aí, se eu não me engano, foi semana passada, né, que saiu uma matéria na Folha, também, se eu não me engano, que apontava, né, que um aumento de 53% nos casos de morte em casa, no período de março, meados de março, né, até, me esqueci a data, mas enfim, né, esse período que começa a pandemia aqui no Brasil. Não sei se você tem dados, relatos, enfim, mas fico pensando, né, nesse aumento de morte direta ou indiretamente ligada, né, à pandemia, não necessariamente pessoas morrendo de Covid, né, enfim. Como é que está esse morrer em casa nesse momento? Mudanças, semelhanças, diferenças, o que você poderia apontar para a gente? Olha, Renata, assim como o Fernando pontuou aí, né? De fato, a pandemia trouxe aí alguns agravantes nesse cenário. A primeira reflexão seria a doença causada pelo novo coronavírus, ela é uma doença potencialmente tratável, potencialmente curável, né? Certamente sempre tratável, mas com potencial de cura e de reversão. Então, me parece assim um tanto complicado querer manter em casa uma pessoa que, num outro ambiente em que ela receba os recursos intensivos adequados, ela possa se recuperar, salvo, quem sabe, alguma pessoa que já tenha aí como um quadro inicial, um quadro de base, e alguma doença em fase muito avançada, com um grande comprometimento funcional, e aí sim eu pensaria duas vezes antes de utilizar o recurso hospitalar, né, o ambiente hospitalar. Mas você apontou aí muito bem essa matéria da Folha, e o que pode ajudar a gente a explicar esse aumento das mortes domiciliares? Olha, em termos de aumento diretamente causado pela Covid-19, eu diria que além dos quadros respiratórios agudos que essa doença possa causar, e nas pessoas muito idosas, esses quadros podem ser, de certa forma, disfarçados, e realmente, no momento em que você percebe, a pessoa já está com um comprometimento muito, muito avançado e pode não conseguir sequer levar essa pessoa para o hospital. As pessoas muito idosas, principalmente aquelas com demência, elas têm as mesmas doenças que outras pessoas da mesma idade têm, só que a apresentação pode ser muito diferente. Muito diferente. Então, uma pessoa pode estar com Covid-19 e, por exemplo, não apresentar febre, né, apresentar um quadro de diarreia, apresentar uma sonolência excessiva, com algum tipo de alteração da sua respiração, né? Então, isso tudo chama bastante atenção. A morte, nesse cenário domiciliar por Covid-19, pode acontecer também por complicações vasculares. Então, está fartamente já descrita na literatura que se produziu muito rápido sobre essa doença, que ela pode levar à embolia pulmonar. E isso dá um quadro de morte fulminante em casa. Além disso, esse aumento desse número de mortes também pode acontecer por fatores indiretos, como você colocou. E acho que o exemplo mais gritante seria pessoas idosas podem estar assim, com um certo receio de procurar o ambiente hospitalar nesse momento, né? E elas têm outras doenças, como insuficiência cardíaca, câncer, enfisema pulmonar, né? E pela falta de acesso ao hospital, elas podem estar morrendo mais em casa durante a pandemia.
Acho que aí tem muitas reflexões mesmo para a gente, né? Principalmente nesse cenário de dizer que as pessoas têm que ficar em casa. Tem que ficar em casa, vírgula, né? Enquanto houver uma possibilidade de monitoramento e de se assegurar que elas vão estar confortáveis em casa. Porque se não estiver confortável, não tenho a menor dúvida, deve procurar o ambiente hospitalar. Então, Daniel, continuando nesse paralelo, né, você trabalha com idosos, né, com cuidados de idosos, que são cada vez mais relevantes se a gente pensar as características da população brasileira, né? Então, por exemplo, os dados do censo do IBGE apontam um crescimento do número de idosos e uma mudança, inclusive, no padrão da pirâmide etária nacional, né? Como é que você avalia a postura, né, do governo e também de muitas autoridades que minimizam as mortes de idosos e que aceitam como natural que em uma pandemia, que, por exemplo, é tratada por eles com a metáfora de uma guerra, né, algumas baixas necessariamente terão que acontecer? Essa é mais uma pergunta difícil aí, André, e talvez até delicada. Eu preciso escolher muito bem as palavras para te responder. Eu diria que sim, né? Essa pandemia também agudiza alguns comportamentos subjacentes à sociedade. Um deles é o do idadismo, dessa certa percepção de que a pessoa mais velha tem um valor menor do que a pessoa mais jovem. Eu absolutamente não compactuo com essa ideia. É importante a gente lembrar que essa pessoa tem uma biografia, essa pessoa tem uma história, ela é significativa para os seus entes queridos, né? Ela deu uma contribuição para a sociedade e talvez ainda tenha outras contribuições para continuar dando dentro das suas possibilidades, né? Então, me parece um comportamento aí que a gente deva combater, para usar também uma metáfora bélica. A Susan Sontag com certeza apreciaria essa nossa discussão. E eu gosto de ouvir outras pessoas que falam sobre esse tema melhor do que eu, como o Dr. Alexandre Kalash. Ele está colocando aí de uma forma muito enfática na mídia que o que vem acontecendo é palavras dele, um genocídio das pessoas idosas. Eu não sei se eu usaria um termo assim tão contundente, mas me parece sim que a gente precise pensar essa questão. Uma das maneiras de pensar isso foi contemplada num documento publicado aí logo no início da pandemia aqui no Brasil, quando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia fez questão de se colocar contrária a uma manifestação inicialmente publicada por um conjunto de sociedades que estipulava um critério de idade para propor que tipo de tratamento a pessoa teria acometida por Covid-19, né? Então, que a idade seria um divisor de águas ali para a tomada de decisões. E a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia colocou, então, que deveria ser, o critério deveria ser a funcionalidade daquela pessoa. Eu posso ter, sim, uma pessoa de 90 anos, que seja, por exemplo, como o compositor Ennio Morricone, falecido na semana passada, lá em Roma, aos 91 anos, e que estava, até mês passado, compondo e aparecendo em televisão e dando entrevistas absolutamente lúcido, né? Então, se o Ennio Morricone tem um quadro aí de infecção por Covid-19, e se eu sou médico dele, eu, sim, vou buscar todos os recursos para reverter essa doença. Ao contrário, a gente pode estar lidando com uma pessoa de 50 e poucos anos, 60 anos, que tenha tido o infortúnio de uma sequela de um evento vascular cerebral, esteja totalmente dependente de cuidados, né, sem conseguir se mobilizar, incapaz de uma comunicação verbal inteligível, né? Então, a funcionalidade me parece um critério muito mais coerente para ser levado em conta nas tomadas de decisão sobre essa doença tão difícil do que a idade em si.
Bom, obrigada pelas respostas, Daniel, obrigada pela disponibilidade, né, de tratar de um tema tão delicado, tão complexo, assim, né, que envolve tanta carga emocional de tantos atores sociais, nem sempre em harmonia. Né? Renata, se você... Eu imagino que a gente esteja encerrando essa sessão, né? Sim. Se você me Pode, permitir, mas fica à assim, vontade. breves palavras finais, eu gosto de lembrar o momento em que eu estava, aliás, com a doutora Cláudia Burlá, em Madrid, em 2017, nós tivemos, assim, a bênção de assistir a uma apresentação de um sociólogo, o Alan Kelleher, que é, assim, um colosso falando, né? Fala com uma vibração muito grande e te deixa em êxtase ao acompanhar uma apresentação dele. E o Kelleher, ele calou uma plateia muito grande, né, composta por profissionais da saúde, ele calou essa plateia quando ele colocou assim de forma bem enfática, né? Eu sei que vocês aqui, isso era um congresso voltado para essa temática de final de vida, né? Então ele colocava: eu sei que vocês são treinados para cuidar do final da vida das pessoas, mas não pensem que ao final dessa vida as pessoas querem o médico ou a enfermeira, não. Elas querem ver a novela preferida, elas querem a companhia do seu gato ou do seu labrador, elas querem outras coisas que não vocês. Então ele, assim, de uma forma muito feliz, colocou no final dessa apresentação, e com isso eu vou me despedir aqui de vocês, palavras do Alan Kelleher. Lembrem-se de que a morte é um evento social com um componente médico. Ela não é um evento médico com um componente social. Excelente. Ficamos por aqui, então, com essa excelente colocação importada para a gente. Obrigada por compartilhar. Eu queria, antes de terminar, convidar as pessoas que estão assistindo, né, para a nossa próxima live, que vai ser no dia 30, né, às 20 horas também, né, às quintas-feiras, na quinta-feira, aliás, né, que vai ser com a Flávia Medeiros, que é antropóloga da UFSC, e o tema vai ser necropolítica e subnotificação. Então, fica aqui o convite, né, inclusive para o Daniel também estar com a gente. Com certeza, vou me inscrever e vou fazer questão de assistir. Bom, muito obrigada pela presença de todos, pelo compartilhamento, né, por compartilharem perguntas, comentários, e lembro que a live segue disponível depois no YouTube, para quem quiser também compartilhar, divulgar, tanto essa edição como as anteriores. Obrigada. Boa noite. Obrigado.